Estava tentando lembrar que na hora que eu estava orando, o terceiro gripado é o Renato. Vamos estar, meus irmãos, orando, né, constantemente pelo nosso irmão presbítero Renato, que Deus esteja agindo e curando da sua gripe. Meus irmãos, a nossa lição aí é Corações Confortados, João capítulo 14. Você tem aí o seu material. Só a leitura bíblica que eu uso aqui a minha versão. João 14, nós vamos fazer a exposição do versículo 1 até o versículo 31. A minha didática hoje vai ser primeiro fazer a exposição e depois a gente vem nas perguntas. Vamos ter aqui um momento de oração. Pedir ao presbítero Manuel que faça uma oração pela nossa lição. Ó Deus amado, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia que o Senhor nos acrescentou, dia frio, mais gostoso. Estamos aqui na tua casa de oração para ouvir a tua palavra, aprender do Senhor. Visita cada um de nós agora com a tua graça, poder e misericórdia. Abre o nosso entendimento, ó Deus, para que a tua palavra fique no nosso coração. Vamos aprender de ti, porque tu és o único Deus a quem servimos e amamos. Abençoe todos nós, o pastor que vai trazer a mensagem. Ó Deus, fortalece a nossa fé no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, João capítulo 14, nós vamos começar aqui a nossa exposição, né? Vamos ler até o versículo de número 15. São duas partes aqui o nosso texto. João capítulo 14, 1 a 15. Então você vai fazer aí as anotações, lembrando que esse material é sempre para nossa edificação, mas também para o discipulado. É um material que você tem aí em mãos para ser usado para discipular outras pessoas. Não se turbe o vosso coração, nem credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Meus irmãos, Jesus, ele começa aqui a se despedir dos seus discípulos. Ele já começou a fazer isso no capítulo anterior, como nós vimos. E agora Cristo, ele vem confortando os seus discípulos e também, não apenas confortando, mas dando a eles motivo de fé e de esperança a respeito de tudo aquilo que estava por acontecer. No versículo de número 1, nós vemos um desafio de fé de Jesus para os seus discípulos. Ele diz aos discípulos, não se turbe o vosso coração. O coração dos discípulos estava bastante
agitado por causa das palavras de Jesus. Jesus estava dizendo, olha, eu vou, para onde eu vou vocês não podem ir. Isso estava deixando os discípulos um pouco ansiosos, né? Um pouco com medo, eu acredito. E Jesus diz para os discípulos, olha, não tenham o coração turbado, né? Não tenham o coração ansioso, nervoso, que vocês possam crer em Deus, tenham fé em Deus, tenham fé também em mim. O que Jesus está dizendo para os discípulos é para que eles descansassem na soberania de Deus. Nós, meus irmãos, não sabemos o que vai acontecer. E o que nós devemos fazer quando não temos claro entendimento daquilo que Deus vai fazer? Devemos descansar na soberania de Deus. Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas nós sabemos, Paulo diz lá, sabemos que todas as coisas cooperam. É um saber, é um entendimento, nós não vemos, nós não percebemos, nós não sentimos muitas vezes, nós apenas sabemos por um saber da fé. Então Jesus diz aos seus discípulos, crede em Deus, crede também em mim. Isso nos ajuda também, a fé nos ajuda a vencer a ansiedade. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus diz aos seus discípulos, não andem ansiosos por coisa alguma. Agora, como nós não vamos andar ansiosos? É muito difícil, né? Todo mundo é ansioso por alguma coisa. Nós só podemos vencer a ansiedade por meio da fé, colocando diante de Deus as nossas ansiedades, a Bíblia diz, quando nós fazemos isso, Ele nos dá paz que excede todo entendimento. Então, aqui o primeiro ponto é esse, um desafio de fé aos seus discípulos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Nos versos 2 e 3 nós vemos uma palavra de conforto e uma promessa. A palavra de conforto é, na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aqui é uma tradução difícil, essa tradução das muitas moradas, porque pode significar tanto uma casa, né, com muitos quartos, mas também há muitas mansões. A maioria dos tradutores prefere esse entendimento, né, das mansões. Na casa de meu pai há muitas mansões. Então Deus está prometendo aqui para os discípulos que eles iriam para as mansões celestiais, em alguma hora, né, em algum momento. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus está dizendo claramente que aos seus discípulos, naquele momento ele estava ali junto com eles, mas ele está agora dizendo claramente aos seus discípulos, olha, eu vou voltar para a casa do Pai. E esse é o tema aqui de João 14. O tema central aqui de João 14 é o caminho para a casa do Pai. E Jesus está dizendo, primeiramente eu vou para a casa do Pai, e o que Jesus faria, ou o que Ele está fazendo na casa do Pai hoje? Está preparando lugar para aqueles que são do Senhor, para aqueles que pertencem ao Senhor. Amém, meus irmãos? Você consegue imaginar isso, né? É um saber da fé revelado aqui pela palavra de Deus, que Cristo, nesse momento, está preparando um lugar para nós no reino dos céus, um lugar eterno. Verso de número 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus diz aqui para os seus discípulos que ele iria para a casa do Pai, mas que ele voltaria, é a promessa do retorno de Jesus. A igreja aguarda a segunda vinda de Cristo. Quando ele voltar novamente, toda a igreja será levada para as mansões celestiais no novo céu e na nova terra. E o que é tão maravilhoso no novo céu e na nova terra, o que é tão maravilhoso nessas moradas, é a presença de Cristo. Porque veja o que ele diz ali no final do versículo de número 3, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, imagine, meus irmãos, que o que era tão gostoso ali para os discípulos
naqueles dias? A presença de Cristo. Era o que era gostoso para eles ali. Eles andavam com Cristo, eles caminhavam com Cristo, se alimentavam com Cristo, eles aprendiam de Cristo todos os dias. E para eles era muito doloroso imaginar que Jesus ia para algum lugar que eles não poderiam ir também. É claro, Jesus estava falando aqui para eles, de certa forma, de uma maneira enigmática, porque eles não estavam entendendo claramente que Jesus iria morrer. Talvez alguns estivessem pensando, será que ele vai viajar para algum lugar? Depois ele vai voltar? Mas Jesus estava falando a respeito da sua morte, do retorno mesmo à casa do Pai. Mas o que é maravilhoso nas mansões celestiais é isso, é a presença de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse vai deixando isso claro. O que faz do céu? O céu não é o local em si, mas é a presença de Deus. Nós fomos criados para vivermos juntos com o nosso Criador. E o que nos faz sofrer tanto nesse mundo é o fato de termos sido expulsos do Éden, né, o local da presença de Deus. O jardim de Deus, né, o local da presença de Deus. Ok, meus irmãos? Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Versículo de número 4 a 6 são o texto-chave aqui, são os versículos-chave desse texto, capítulo de número 14. Jesus diz para os discípulos, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos nem para onde o Senhor vai, como é que vamos saber o caminho? Mas Jesus já tinha dito que ele ia para a casa do Pai, e os discípulos não estavam atentos àquilo que ele havia dito. Respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus diz aqui claramente no versículo de número 6 que ele é o caminho para a casa do Pai. Qual é o caminho para a casa do Pai? Qual é o caminho para as mansões eternas? Jesus, eu sou o caminho. Não existe, meus irmãos, outro caminho. Uma vez eu li esse versículo para uma pessoa não cristã, e essa pessoa disse assim, mas e os outros caminhos? Porque há uma pregação no mundo de que todos os caminhos convergem para Deus, todos os caminhos levam para Deus. Mas Jesus aqui, ele é bem claro, ele não diz eu sou um caminho, ele não diz eu sou um dos caminhos, ele diz eu sou o caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, ele é a única ponte entre Deus e os homens. Embora algumas igrejas, né, elas digam que elas são a ponte entre o homem e Deus. Até mesmo alguns homens vão dizer que são supremo pontífices, ou seja, a ponte entre os homens e Deus. Mas a Bíblia diz que não, que essa ponte, esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Que verdade é essa? Hoje nós vivemos num mundo pós-moderno, onde um dos fundamentos, né, da pós-modernidade é que não existe verdade absoluta. E Jesus ele se coloca aqui como uma verdade absoluta. Que verdade é essa? A verdade, meus irmãos, praticamente sobre tudo, né? A verdade sobre tudo. Porque quando nós olhamos para as Escrituras elas nos falam sobre a origem da criação, a nossa origem, vai mostrando ali a verdade, mas Jesus ele é a verdade religiosa, ele é a verdade sobre Deus, ele é a verdade sobre a nossa comunhão com Deus, ele é a verdade sobre o amor, ele é a verdade a respeito da salvação, ele é a verdade e ele é a vida. Quando ele fala que ele é a vida, e João vem falando, né, o evangelista João vem falando desde o início do seu evangelho,
que Jesus Cristo, ele é a vida, ou seja, sem Cristo o homem está morto. Para ter vida, o homem precisa de Cristo. Então, na nossa evangelização, meus irmãos, esse é um dos versículos-chave, né? Tem alguns versículos que eles são chave na evangelização. Como João 3,16 é um deles, aqui João 14,6 também é um versículo-chave. Nós temos que falar para as pessoas que, se querem ir para a casa do Pai, para as mansões eternas, elas precisam de Jesus, porque Ele é o caminho. No meio de tantas verdades no mundo, Jesus é a verdade. E se queremos de fato ter vida, essa felicidade, né, que o mundo tanto prega, nós precisamos de Cristo, porque Ele é a vida, e sem Ele a vida de fato não existiria, nem a vida física, mas aqui Cristo fala especialmente da vida espiritual e eterna. Então, o caminho para a casa do Pai, vós sabeis o caminho. O que subentende-se? Veja ali no slide, né? Subentende-se que muitos não sabem o caminho. Muita gente não sabe o caminho. E as pessoas precisam, então, ser direcionadas para Cristo, para o caminho. As pessoas não conhecem o caminho, a igreja precisa pregar o Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda... O que a igreja vai fazendo enquanto prega o Evangelho? Ela vai mostrando o caminho. Tem um livro muito interessante que é um dos livros mais lidos no mundo, que é o livro de John Bunyan. Você vai encontrar no Amazon esse livro. É um livro baratinho, acho que deve custar uns R$15, R$20. O nome do livro é O Peregrino. O Peregrino. Vai falar sobre o caminho e como nós devemos nos manter no caminho, que é Cristo, e o quanto o diabo nos afasta para nos tirar desse caminho que é Cristo. E o interessante, né, que no livro ele vai caminhando e vai vencendo ali as dificuldades de permanecer no caminho, e no final ele chega aonde? No céu, né? Chega lá na casa do Pai, nas moradas eternas. Então anote esse livro aí, John Bunyan, O Peregrino. Ok, meus irmãos, até aqui tudo bem? Estão com frio aí? O ar-condicionado ele está ligado, mas ele não está fazendo frio. É porque senão o ar aqui dentro ele fica preso, né? E ele está trabalhando só como circulação. Mas a temperatura dele está mais quente do que a temperatura externa. Se não me engano, deve estar uns 20 e poucos graus. 7-11, meus irmãos, verso 7-11. Jesus e o Pai são um. O ensino de Jesus e suas obras são a prova real disso. Jesus está chamando os seus discípulos a conhecê-lo mais profundamente nesses versículos, porque ele diz, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. É uma palavra um tanto estranha, né, de Cristo, porque ele caminhou com os seus discípulos 3 anos, está dizendo para os discípulos, olha, vocês ainda não me conhecem, como vocês deveriam me conhecer, porque se vocês tivessem me conhecido, conheceríeis também a meu Pai. E ao mesmo tempo Jesus diz, olha, vocês me conhecem, porque desde agora o conheceis e o Pai e o tendes visto. Então Jesus, na verdade, está chamando os seus discípulos a conhecê-lo mais profundamente, porque quem conhece a Cristo, Jesus, conhece também a Deus Pai. E quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais nós conhecemos a respeito do próprio Deus, porque Jesus, ele é a plena revelação de Deus. Amém, meus irmãos? Então Deus, né, Deus se revela de várias formas, como nós vemos na teologia. Deus ele se revela de maneira não verbal, através da natureza, nós podemos conhecer a Deus.
Deus se revela através das Escrituras Sagradas, né, que é aquilo que nós chamamos da revelação verbal de Deus, mas Deus se revela através do ser humano também, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, enquanto nós encontramos um crente, né, um crente verdadeiro, esse crente verdadeiro nos fala a respeito de Deus, porque ele espelha Deus, esse crente verdadeiro, ele manifesta a imagem e semelhança de Deus através das suas ações, mas a maior forma de revelação de Deus é quem? Jesus. Quando nós olhamos para os evangelhos e quando nós olhamos para Cristo, nós vemos como Deus, ele é misericordioso, gracioso, amoroso e quer nos salvar. Então, Jesus, ele revela o próprio Pai, ele revela Deus. Mas Filipe faz uma pergunta para Jesus no versículo de número 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Filipe está dizendo aqui para Jesus é: Jesus, me faz ver Deus, né? Se eu ver a Deus, então eu vou ficar satisfeito. A coisa que eu mais quero ver nesse mundo é o próprio Deus, me faz ver a Deus. E Jesus então diz para Filipe no versículo de número 9: há tanto tempo estou com você, e você não me conhece, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus vai confrontar aqui Felipe, e também ele nos confronta, nos mostrando que ele e o Pai são um. E aqui, meus irmãos, é um ensino interessante das Escrituras e muito importante, porque o nosso Deus, ele é trino, né? Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são iguais em poder e em essência. Depois o próprio texto não vai nos obrigar a voltar nesse assunto, mas eles são iguais em poder e em essência. Eles são um só. E Jesus Cristo, na sua humanidade, né, porque Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Jesus Cristo, na sua humanidade, através do seu ensino e através das suas obras, ele manifestava que ele e o Pai eram um. Então nós falamos, né, a respeito das obras de Cristo já nas outras lições, mas as obras de Cristo, elas revelam o próprio Pai. Verso de número 12. Aqui Jesus começa a falar sobre fé e sobre oração. Sobre os versos anteriores, meus irmãos, sobre Jesus e o Pai serem um, sobre o ensino de Jesus e suas obras, serem a prova real disso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal aí da galeria? Estão certos disso? Ok, a partir do verso 12 até o verso de número 14, Jesus fala sobre oração. Crede-me que estou no Pai. Verso 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui nós temos um ensino poderoso de Jesus, onde ele fala a respeito da fé. A igreja, meus irmãos, precisa ter fé. Nós precisamos buscar fé, nós precisamos cultivar fé. Desde o versículo 1, Jesus já disse, né? Crede em Deus, crede também em mim. Então a igreja precisa de fé. E Jesus diz que aquele que crê nele também fará as obras que ele fez. E faria também outras obras
maiores. Eu entendo, meus irmãos, que esse versículo está falando o que ele realmente diz. Se nós tivermos fé, faremos as obras que Jesus Cristo, ele fez. Quando fala das obras maiores, eu entendo que aqui é em expansão, né? Em extensão. Porque Jesus Cristo, ele manteve as suas obras ali nos arredores, né? No território de Israel. Mas a igreja foi chamada a realizar a obra de Cristo por todo mundo. O que Jesus disse aos seus discípulos? Para começarem, né, a evangelização por Jerusalém, por Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, em sentido de extensão, de expansão, isso tem se cumprido na vida da igreja, porque a igreja tem levado o evangelho a toda criatura. Eu entendo que essas obras maiores, elas são nesse sentido. E a igreja precisa orar, porque o versículo de número 13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É claro, meus irmãos, que a igreja vai ser respondida na sua oração, se a sua oração estiver de acordo com a vontade do Pai e alinhada com a missão. Porque eu entendo aqui que Jesus, ele chama os seus discípulos a orarem de acordo com a missão. Se você pedir para Deus, porque aqui diz assim, ó, tudo quanto você pedir em meu nome. Se você pedir para Deus dinheiro, riquezas, né? As coisas desse mundo, você não vai ser atendido. Tiago diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Então, se nós pedirmos nessa intenção, não vamos ser atendidos. Mas se nós orarmos de acordo com a missão, Deus ele vai atender a nossa oração. Porque tudo que é necessário para o cumprimento da missão, Deus coloca à disposição do seu povo. Deus coloca à disposição da sua igreja. Então a igreja no seu início, ela passou por um momento de perseguição e de pressão, e a igreja orou a Deus, pedindo poder e intrepidez para pregar o evangelho. O que Deus fez? Deus concedeu para a igreja. Então eu entendo que tudo que nós necessitamos para cumprirmos a nossa missão, Deus ele vai nos conceder se nós orarmos. A igreja precisa ter fé, a igreja precisa orar. E aqui vem um novo ensino do Novo Testamento, que é orar em nome de Jesus, porque até aqueles dias, eles não oravam em nome de Jesus. A igreja simplesmente orava a Deus, né? O povo do Antigo Testamento orava a Deus, mas não há orações. Você pode procurar lá no Antigo Testamento, não tem oração em nome de Jesus. Mas agora nós passamos a orar em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós cremos que Ele é mediador. Então veja ali o versículo de número 14, diz, 13 e 14 mais uma vez. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então é preciso ter fé, é preciso orar, e é preciso orar em nome de Jesus Cristo. E Ele está prometendo aqui que Ele vai atender a igreja. É interessante aqui que nós temos que imaginar o seguinte, Jesus, qual é o contexto aqui dessas orações? Jesus estava com os seus discípulos. Imagine a relação de Cristo com os seus discípulos ali. Então, tudo que eles precisavam, eles recorriam até Ele, né? Eles recorriam a Ele, Ele estava ali fisicamente. Mas agora Jesus está dizendo, olha, eu vou para a casa do Pai, vocês vão ficar aqui, eu vou, vocês vão ficar. E enquanto vocês estiverem aqui e eu lá, o que vocês vão fazer? Vão ter fé, vão crer em Deus, crer também em mim, vão orar em meu nome, e vocês vão pedir, e eu vou atender a oração de vocês que vocês fizerem em meu nome. Esse é o contexto da igreja, esse é o contexto dos discípulos, e esse é o contexto da igreja, porque nesse momento Jesus está na casa do Pai. A Bíblia diz que Ele também intercede por nós, mas Ele está na casa do Pai, e nós estamos aqui. As nossas orações são uma maneira de tanto de nos comunicarmos com Cristo, quanto uma maneira também de nós vermos o poder dEle sendo manifestado
entre nós enquanto nós realizamos a missão que é a missão de Deus. Amém, igreja? Estão compreendendo? Então, é preciso nós estarmos em oração enquanto estamos aqui. Então, há uma esperança em nossos corações, a esperança de que Cristo voltará, Ele nos levará para a casa do Pai, mas enquanto estamos aqui, temos uma missão a cumprir, e é por isso que Deus preserva a igreja ainda na terra, e no cumprimento dessa missão, precisamos ter fé, precisamos orar, e Deus vai manifestando as suas obras, a sua glória, porque é isso que diz ali no final do verso de número 13, né? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho, Deus vai manifestando a sua glória, enquanto nós vamos realizando a missão aqui na terra, em nossos dias. Alguma observação, meus irmãos? Então, a igreja do Novo Testamento, ela tem uma nova maneira de orar, ela ora em nome de Jesus. Jesus vai falar então com os seus discípulos sobre amor e obediência servil. Amor e obediência servil. Versículo de número 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos ler juntos, meus irmãos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Será que Jesus, ele estava sendo muito radical com os seus discípulos? Às vezes nós temos que entender o contexto, né? Nós temos que entender o contexto disso, porque às vezes alguém pode imaginar um marido falando assim para a esposa: se você me amar, você vai fazer o que eu quero, né? Ou uma esposa dizendo para o seu marido: se você me ama, então você faz o que eu quero. Mas Jesus está falando aqui sobre os mandamentos, e os mandamentos, eles são a revelação da vontade de Deus para nós. Existem duas vontades de Deus na teologia, naquilo que nós chamamos de teologia sistemática. Existe uma vontade chamada vontade decretiva, que são os decretos de Deus que nós não conhecemos. Não conhecemos. Nós conhecemos alguns decretos de Deus que estão na Bíblia, outros decretos de Deus nós não conhecemos. Por exemplo, você sabe o dia que você vai morrer? Não, mas a Bíblia diz lá que os nossos dias estão todos contados, né? E Jó capítulo 14 diz que Deus colocou um limite aos nossos dias, além dos quais nós não vamos passar. Mas a gente não sabe qual é o decreto de Deus a respeito disso. Então existe uma vontade de Deus que é a vontade decretiva. E quando nós passamos por situações nessa vida, nós temos que crer que Deus, ele tem a sua vontade, né, para a nossa vida. O decreto de Deus a respeito de todas as coisas. Nós devemos crer na soberania de Deus a respeito disso. Mas existe uma vontade chamada vontade preceptiva, que são os preceitos de Deus revelados na Escritura. Ou seja, o que Deus quer de mim? Você já se fez essa pergunta? O que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Bom, o que Deus quer de você é que você obedeça os mandamentos dele. A vontade de Deus é que você obedeça os mandamentos dele. Se nós fizermos isso, meus irmãos, se nós obedecermos aos mandamentos de Deus, se nós fizermos a vontade de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas virão sobre nós e nos alcançarão. Então vamos lá. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, e o que Jesus fez nesse mundo? Ele obedeceu todos os mandamentos do Pai. Ele fez toda a vontade do Pai. E ele fez isso como? Por amor. Por amor. Por amor ao Pai, Jesus obedeceu todos os mandamentos do Pai. Quando a Bíblia diz que ele amou de tal maneira, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
subentende-se que o Filho unigênito também amou de tal maneira que veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. Então, tudo que Jesus Cristo fez, Ele fez por amor. E qual é o grande mandamento? Quais são os dois grandes mandamentos? São amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E agora Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte: se vocês me amam, vocês também vão fazer a minha vontade. Porque Jesus, Ele amou e fez a vontade do Pai. Então, se nós amamos, também faremos toda a vontade de Jesus. Os irmãos estão compreendendo? Então, meus irmãos, é uma questão de amor, né? É uma questão de amor. Quando nós amamos, nós obedecemos a Deus e nós servimos a Deus. Agora, veja os versos 21 a 26, porque vão falar do mesmo tema. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e também eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estáis ouvindo, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito ainda estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, Jesus, ele correlaciona, ele liga o amor, a obediência e ao serviço, né? Se nós amamos, nós vamos ser obedientes, nós vamos fazer a vontade de Deus. Mas Jesus diz mais aí. Se nós amamos, Deus fará morada em nós, Jesus fará morada em nós, e o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas, para que nós andemos em todo o caminho do Senhor. Os irmãos estão compreendendo? Então, uma coisa, meus irmãos, que nós devemos pedir a Deus é amor, para podermos cumprirmos a nossa missão e fazermos toda a vontade de Deus. E o contrário aqui é verdade, né? O contrário é verdade. Então, o dito é: como eu provo, ou como alguém prova o seu amor por Deus? Obedecendo aos mandamentos de Deus, que é fazendo a vontade de Deus. Como alguém prova na prática que não ama a Deus? Quando não obedece os mandamentos de Deus. Quando não obedece. E quem vai nos ensinar, quem vai nos levar a esse amor e a fazermos toda a vontade de Deus? O Espírito Santo. Ele não vai nos ensinar todas as coisas. E aqui então Jesus promete outro Consolador, a partir do verso de número 16. O significado da palavra Consolador. Isso é uma coisa importante para você anotar, porque o cristão precisa saber o que significa a palavra Consolador. Porque no português, às vezes, a gente imagina, né? Como que você imagina quando alguém fala assim, Consolador? Como você imagina? Às vezes, eu costumo imaginar assim, alguém chorando e a gente abraçando a pessoa, né? E ali consolando ela, né? Não chora. Pode ser isso também, né? Em algumas situações. Mas a palavra Consolador é a palavra Paráclitos no grego, e ela tem vários significados. Um significado é advogado, que é aquele que faz a sua defesa. Um outro significado de Consolador é protetor. Consolador também no grego tem um significado de provedor. E na tradução literal da palavra Consolador aí significa aquele que está ao lado e caminha junto
Então a palavra consolador, ela tem todos esses significados. Mas Jesus ele diz aos seus discípulos que eles teriam outro consolador. Então quem era o consolador naquele momento dos discípulos? Jesus. Os irmãos estão comigo aí? Quem era o consolador naquele momento? O que Jesus fazia naquele momento com os seus discípulos? Como consolador? Ele ficava assim abraçando eles? Né? Não. Oi? Como consolador, Jesus ele defendia os seus discípulos, ele protegia os seus discípulos, ele provia os seus discípulos com o ensino, com a palavra de Deus. Ele estava ao lado dos seus discípulos, caminhando com eles. Ele era o consolador. Mas Jesus estava indo para a casa do Pai. Então ele diz, olha, eu vou para a casa do Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro para estar ao lado de vocês, para caminhar com vocês, para ser o provedor, para ser o protetor. Amém, igreja? Então, nós não estamos sozinhos. Nós estamos esperando o retorno de Cristo, mas nós não estamos sozinhos. Tem alguém conosco. É uma pessoa não física, como Jesus era naquele momento, mas uma pessoa espiritual, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso provedor. Amém, igreja? Então, veja ali os versos 16 e 17. O Espírito da verdade. Aí a gente tem que relacionar a palavra verdade, como João a usa no seu texto. Porque a verdade para João é Jesus. A verdade para João é Jesus. No verso 6 nós vimos, eu sou o caminho e a verdade. Então, o Espírito da verdade aqui é o Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo. E uma das funções do Espírito de Cristo é nos dar a mente de Cristo. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Né? O que é esse mundo aqui? Não é o mundo físico, mas é o mundo de pessoas que não se submete a Deus. Essas pessoas que são insubmissas a Deus, que estão num sistema contrário a Deus, que caminham de forma contrária à vontade de Deus, elas não podem, há um impedimento, né, um impeditivo, elas não podem receber o Espírito Santo. Elas não veem o Espírito Santo. Continua lendo aí o versículo, né? Elas não veem o Espírito Santo, elas não conhecem o Espírito Santo. A palavra conhecer na Bíblia, a palavra conhecer, né? Às vezes a gente diz assim, eu conheço fulano. Mas a pessoa que é casada diz assim, eu ainda estou conhecendo a minha esposa. Eu ainda estou conhecendo meu marido. Conhecer aí, meus irmãos, tem a ver com uma experiência profunda com alguém. O mundo sabe que o Espírito Santo existe. Sabe que Jesus existe. Esse mundo se opõe a Deus. Mas conhecer aí tem a ver com a experiência com o Espírito Santo. Eu usei aqui o exemplo do casamento, porque é o exemplo que a Bíblia usa, da maior experiência que alguém pode ter nesse mundo relacional com alguém. E a Bíblia usa essa experiência para falar sobre Cristo e a sua igreja. Agora, a igreja, ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? É nesse sentido que o mundo não conhece o Espírito Santo. Ele conhece o Espírito Santo de dar tchau, de cumprimentar, de dar bom dia, né? Mas a igreja conhece o Espírito Santo de ter a experiência de ser transformada pelo Espírito Santo, de ter a mente dirigida pelo Espírito Santo, de ter o coração movido pelo Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? É nesse sentido que a Bíblia fala. O mundo, ele não, veja aí o versículo de número 17, ele não recebe, ele não vê, ele não conhece. Aí Jesus fala, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Uma coisa é falar de alguém.
uma coisa é você simplesmente conhecer alguém assim de passagem, outra coisa é conhecer a pessoa, de caminhar com ela, de estar com ela. Jesus está nos chamando, né? Veja ali o que nós vimos ali no versículo 7. Se vocês me tivesseis conhecido. E agora, ali Jesus estava chamando os seus discípulos a terem uma experiência mais profunda com Ele. E aqui no versículo de número 17, Jesus está chamando a igreja, né, os seus discípulos, a terem uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. E quando é que os discípulos vão ter tiveram essa experiência profunda, ou mais profunda com o Espírito Santo? Quando lá em Atos 2 eles receberam o Espírito Santo e pregaram o Evangelho no poder do Espírito Santo. Quando a igreja passou por perseguição e teve que, no poder do Espírito, se levantar e vencer a perseguição. Então, meus irmãos, nós precisamos, né, mais do que saber, ter o conhecimento intelectual, nós precisamos ter o conhecimento da vivência. Verso de número 18, Jesus fala: não vou deixar vocês órfãos. A palavra órfãos, ela nos dá a conotação de desamparo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e o Pai está em mim, e eu em vós. Não vos deixarei órfãos, né? A promessa de não sermos desamparados. E, por fim aqui, paz em meio ao caos. Paz em meio ao caos. A partir do verso de número 27. Do verso 27 até o verso 31. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus estava antecipando aos seus discípulos aquilo que iria acontecer, porque quando Jesus, ele volta a falar, né, não se turbe o vosso coração, e aqui ele fala, né, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por quê? Porque Jesus, meus irmãos, ele ia ser preso e ele ia ser crucificado. E o que aconteceu com os discípulos no momento em que Jesus foi preso? Os irmãos se lembram? Todos o abandonaram. Será que eles ficaram com medo ali? Será que eles ficaram confusos? A Bíblia fala que o pastor foi tomado e as ovelhas elas ficaram dispersas. Será que eles ficaram? Com certeza, eles ficaram com medo, ficaram confusos. Mas Jesus diz, eu vou deixar para vocês aqui a minha paz. Em meio a tudo que vai acontecer, eu deixo a vocês a minha paz. Não dou como o mundo a dá. Então aqui a ideia é de paz em meio ao caos. Às vezes a gente não entende, né? Como os discípulos não estavam entendendo, eles não entenderam bem o que estava acontecendo quando Jesus foi preso e crucificado. O que está acontecendo? Porque eles imaginavam que Jesus não fosse ficar ali na cruz, eles imaginavam que Jesus fosse assumir o trono de Israel. Eles ficaram confusos, e às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, mas Deus nos dá a sua paz, meus irmãos, em meio ao caos. Verso 28, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, né, para a casa do Pai, pois o Pai é maior do que eu. Quando essa expressão que ele coloca aqui, né, o Pai é maior do que eu, é no sentido da hierarquia da Trindade, no sentido da humanidade de Jesus como homem. O Pai, é claro, né, era maior do que ele, na hierarquia da Trindade, na função da Trindade, o Pai tem preeminência. Verso 19, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. E aqui é um contraste interessante, porque o príncipe do mundo, nós já vimos, né, o significado da palavra príncipe.
Príncipe significa aquele que governa, né, o mundo. Então Jesus diz, olha, o príncipe do mundo, aquele que governa. O que faz um príncipe? Um príncipe, ele governa. O príncipe do mundo, quem é o príncipe desse mundo, meus irmãos? Satanás, né? Ele é o príncipe desse mundo, ele governa esse mundo. Ele governa a mente e o coração dos homens sem Cristo. Essa é uma revelação clara, né, em todas as Escrituras. Ou você tem a mente de Cristo, ou você é governado pelo príncipe desse mundo. E o príncipe do mundo nada tem com Jesus. Jesus diz ali, ó, já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, nem com a igreja, né? O príncipe desse mundo não tem nada a ver com a igreja, porque ele não governa a igreja. Da igreja, a cabeça do corpo é Cristo, né? O cabeça da igreja é Cristo. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Alguma questão, meus irmãos, que vocês queiram apontar aqui no capítulo de número 13, no capítulo 14 de João? Na galeria, tudo certo? Tá frio aí na galeria ou não? Deixa eu voltar aqui então, meus irmãos, para as questões. Então, abra seu material para nós passarmos aqui as questões rapidamente. No capítulo anterior, após ouvirem as palavras de despedida de Jesus, seus discípulos ficaram tristes e confusos. Nesse capítulo, Jesus procura consolá-los e encorajá-los quanto ao futuro. Leia os versículos 1 a 11, nós já lemos, e responda com suas palavras. Por que os discípulos ficaram tristes e confusos? Eles ficaram tristes e confusos porque Jesus estava falando que iria embora. Jesus está falando, olha, eu vou, para onde eu vou vocês não podem ir. Será que Jesus estava falando de uma viagem? Será que Jesus estava falando da sua morte? Então, naquele momento, eles não entenderam do que Jesus estava falando. Por isso, eles ficaram tristes e confusos. Ou Jesus vai nos abandonar, nós vamos ficar sozinhos, como é que vai funcionar isso? Eles ficaram tristes e confusos. O que Jesus fez para consolá-los e para encorajá-los? Aqui, meus irmãos, pode ser mais de uma resposta, né? Mas a minha resposta aqui foi, Jesus falou de fé. Vocês têm que crer. Creiam em Deus, creiam também em mim, né? Então tenham fé. Que promessas Jesus faz? Que garantias ele dá, né? Que promessas ele fez, que garantias ele deu aos discípulos? Ele fez a promessa das moradas na casa do Pai, fez a promessa de voltar, A garantia que ele deu aí, na verdade, ele não deu nenhuma garantia, olhando para o texto. A garantia que ele deu foi a sua palavra. Eu vou e eu volto. Nos versículos 2 e 3, como Jesus descreveu o céu? Como lugar de moradas. Moradas eternas. Oi? Vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Muitas mansões. Então, assim foi que ele descreveu o céu e a vida eterna. Um lugar onde nós vamos morar com Deus. Essa é a ideia. Nós vamos morar com Deus. A casa de Deus será a nossa casa. Como Jesus se apresenta no versículo 6? Ele se apresenta de 3 formas. O caminho, a verdade e a vida.
Ele é o caminho para a casa do Pai, ele é a verdade sobre Deus e sobre tudo, a verdade sobre a vida eterna, e ele é a própria vida. Sem ele, o homem está morto espiritualmente. Somente em Cristo a vida espiritual. O que significa para você esta declaração de Jesus? Que implicações ela tem para a sua vida? Então são 3 implicações, né? Se Jesus é o caminho e você não está nele, então você está o quê? Perdido na vida, né? Você está fora do caminho. Para estar no caminho é preciso Jesus. Então, na evangelização, a gente tem que falar isso para as pessoas. Ó, se você não está no caminho, que é Cristo, você está perdido. E, irmãos, eu acredito que esse era um tema da evangelização naqueles dias, porque como a igreja foi conhecida nos seus primórdios, como os cristãos eram chamados? Os do caminho. Leia lá o livro de Atos. Os do caminho, né? Lá vai o pessoal do caminho. Hoje a gente não é mais chamado assim, né? Hoje é os crentes, ou os evangélicos, né? Mas naquela época é os do caminho. Então, a implicação é essa. A implicação é, se você não está no caminho, você está perdido. A implicação é, se você não está na verdade, você está no engano. E se você não está na vida, que é Jesus, você está na morte espiritual e eterna. Leia com atenção os versículos 13 e 14 e responda. O que esta passagem nos ensina sobre a oração? Uma nova maneira de orar. Hoje nós devemos orar em nome de Jesus, porque Ele é o mediador. Mas também implica que quando nós oramos, Deus tudo nos dá para cumprimento da missão. Eu já tive essa experiência algumas vezes aqui. Senhor, está faltando tal coisa. Deus, Ele manda, né? Porque a promessa é clara, né? Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Mas no cumprimento da missão, tá? Você pedir para ganhar na Mega Sena, você não vai ganhar. Né? Primeiro que você não joga. Jesus demonstrou o seu amor por nós, morrendo na cruz em nosso lugar, para pagar por nossos pecados. João 3,16. De modo prático, como evidenciamos o nosso amor por Ele? Então, olha só, né? O amor de Jesus, como nós falamos, o amor de Jesus foi uma entrega obediente ao mandamento do Pai de vir a este mundo para se auto-sacrificar por nós. O nosso amor deve ser evidenciado através de uma entrega à obediência e ao serviço. Quando nós amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Isso que diz o versículo 15. A pergunta de número 7. A última pergunta. De acordo com a resposta acima, você ama Jesus? Então, olha só, dizer que ama, até papagaio fala, né? Não é verdade? Quem ama Jesus? Dizer que ama, até papagaio fala. Se me amais, guardareis os meus. Jesus não quer só que digamos, né? É claro, é preciso dizer, Senhor, eu te amo. Nós precisamos declarar o nosso amor por Jesus, mas Jesus não quer só isso. Ele diz, você me ama? Mostra isso no dia a dia, não só com palavras. Palavras, se eu ensinar um papagaio, ele vai aprender. Agora, a obediência servil, não. Só quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá o poder, ele nos ensina, ele nos leva a viver esse amor real de Cristo. Ele é o outro consolador, aquilo que Cristo fez com os seus discípulos, colocando-se ao lado deles, assim o Espírito Santo faz com os crentes, colocando-se ao lado deles e levando-os a obedecer e a viver toda a vontade do Pai. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos porque
Jesus Cristo está preparando para nós moradas eternas. E te agradecemos, Pai, te louvamos porque não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco agora. Nós rogamos a Ti, Pai, uma vida profunda, Pai, de entendimento e de intimidade com o Senhor, para realizarmos toda a Tua obra e glorificarmos o Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, vou passar aqui para a Fábia, mas eu quero deixar 2 recados. Pode já vir aqui, Fábia. Eu quero deixar 2 recados aqui para os irmãos. O primeiro recado é da confraternização. Então, sábado que vem, 7h30, vai ser 7h30? Sábado às 7h30, a igreja terá uma programação aqui de confraternização de inverno. Então, cada família deve trazer um prato, né? Deve trazer alguma coisa aí. E nós vamos nos confraternizar aqui. Nós tínhamos a festa do milho, não temos mais, então nós temos agora essa confraternização. Amém, meus irmãos? Então, vem aí com a sua família. Se precisar de orientação aí sobre o que trazer, fale ali com as safianas, as mulheres da SAF, né? Elas estarão orientando vocês, a igreja, a respeito disso. Ao PH, ao MP também, a UPA, vai todo mundo participar aí desse trabalho. Na quarta-feira, meus irmãos, nós vamos ter o estudo bíblico aqui às 6 horas, tá? Nosso estudo bíblico será às 6 da tarde aqui na igreja. Por quê? Porque 7 horas eu vou ficar aqui sozinho. Entendeu? E eu não vou ficar aqui sozinho. Então você vai vir às 6 aqui, né? Na quarta-feira nós vamos ter aqui o nosso estudo bíblico, aqui, nosso trabalho de oração. Vou passar aqui para... Microfone, não sei... Ah, está ali no banco. Pastor, rapidamente já trocou a pilha do microfone aqui. Bom dia, irmãos. Sobre o álbum de figurinhas, eu entrei em contato ontem, eles estão em produção. A moça falou que assim que enviar, vai mandar o código de rastreamento. Eu acredito que domingo que vem as crianças já vão estar com o álbum nas mãos. Essa semana, bastante gente quis fazer aniversário. Eu vou chamar aqui à frente. A Arlene, minha cunhada, fez dia 14. A dona Cecília fez dia 15. A Raquel e o Marquinhos fizeram aniversário de casamento. O Marquinhos já entrou? Vamos pedir para a Emily vir buscar o cartão do pai dele. A Leia fez dia 19. O seu Carlos fez dia 20. A Cida e o João fizeram dia 20, aniversário de casamento. A Heloísa fez dia 21, hoje, e a Hanna também fez hoje. Hein, Hanna? Buscar seu cartãozinho. E quem tem bênçãos especiais essa semana, gostaria de agradecer. Ou a gente esqueceu algum aniversário? Quantos anos, Hanna, hoje você está fazendo? 5 anos. Fez 5. A Heloísa fez 9. Está fazendo hoje. Estamos com quase 70% de presença, 69, alguma coisinha.
Olha, o João falou que ainda bem que eu lembrei que ele não estava lembrando. Falei para a Cida bater nele hoje. Eu vou pedir. O Cláudio orou de manhã? Eu vou pedir para o Cláudio fazer essa oração, então, de louvor ao Senhor pelas bênçãos, pelos aniversários. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu santo nome por esta manhã, pela demonstração do Teu amor para com os seus, ó Pai, poder estar aqui na Tua casa para aprendermos da Tua palavra, Senhor, Teu propósito para as nossas vidas. E neste momento, ó Pai, tão especial, nós nos alegramos com os irmãos que estão à frente, por aniversário de vida, de nascimento, de vida, de aniversário de casamento. Ó Pai amado, nós podemos enumerar quantas bênçãos o Senhor tem dado a nós a cada dia, Senhor Deus, e na existência da nossa vida, Senhor, sempre presente, derramando do Teu amor, do Teu cuidado para com as nossas vidas. E nos alegramos assim com os irmãos que estão à frente, pelo coração grato a Ti também, e louvamos o Teu santo nome, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem nos feito, em nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos todos nos colocar em pé, fazer a oração que o Senhor nos ensinou, encerrando a escola dominical. Pai nosso, que está